Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Há mais ou menos aí 2 semanas eu fiz uma enquete aqui no Stories, do Instagram, para verificar com vocês quem já tinha o diagnóstico de gastrite, ou de refluxo ou esofagite, que são problemas que afetam bastante a nossa população mundial. E nós tivemos aí uma expressiva votação que sim, que várias pessoas já tinham esse diagnóstico e também tinham a sintomatologia que foi apresentada, Então hoje eu trago para vocês algumas informações acerca desse assunto, certo? Assim como algumas dicas também para ajudar vocês a ter uma melhor qualidade de vida. Então, para quem não conhece, a gastrite, pessoal, ela é um processo inflamatório da mucosa do estômago. Então, a mucosa do estômago ela acaba gerando uma determinada inflamação, seja através de processos que envolvam a alimentação ou dieta, ou o uso abusivo de alguns medicamentos que agridem essa mucosa, ou até mesmo presença de bactéria, de algum micro-organismo que esteja provocando esse processo inflamatório, certo? Já o refluxo, ele é justamente o retorno do suco gástrico do estômago para o esôfago. O esôfago também, para quem não conhece, é esse tubo que liga a nossa boca até o nosso estômago, certo? E aí esse tubo acaba tendo o retorno do suco gástrico, que está no estômago. Nós temos uma válvula no final do esôfago que não deixa esse suco voltar. Então, por algum problema, seja de alimentação, alguma hérnia que tenha nessa válvula, ela acaba ficando um pouco aberta e esse suco ele volta. E esse suco que tem lá no estômago, ele é um suco gástrico muito ácido, certo? As paredes do estômago, elas têm um determinado revestimento que aguentam essa acidez, esse pH ácido. Já do esôfago não, é uma mucosa diferente, certo? Então ela não aguenta determinada acidez. Então quando esse suco volta para o esôfago, automaticamente eu começo a sentir aqueles sintomas de queimação subindo no peito, se chegar muito próximo aqui dessa região superior do trato gastrointestinal, a gente tem a apresentação de tosse também, Pode apresentar lesões também no esôfago por conta desse suco muito ácido. Então tem pessoas que apresentam aí tosse crônica, uma tosse seca crônica, que não sabem de onde é que está surgindo. Então, basicamente, pode ser sim da questão do refluxo. Então, agride tanto a mucosa que acaba gerando aquele processo de tosse, certo? Então, tem que ter o diagnóstico, referente a essa informação para ver se realmente é isso. E se for, tem que ser prescrito ali algumas informações não farmacológicas e alguns medicamentos que vão auxiliar aí nesse processo, tá bom? Então a gente vai falar hoje basicamente de 4 pilares que vão nos auxiliar a ter uma melhor qualidade de vida para esses pacientes que já são diagnosticados e que têm essa sintomatologia acentuada, certo? Que seria, no caso, a atividade física, que é bastante importante para essa questão da gastrite e do refluxo. A perda de peso também tem uma importância muito significativa. Quanto menos peso eu tiver, menos desconforto eu também vou ter, que impacta de forma negativa em cima desse problema. Há alguns medicamentos, se caso essas orientações não farmacológicas não forem resolutivas, a gente tem que entrar com o medicamento. E também a alimentação, que é um dos principais fatores primordiais para o desenvolvimento, desse processo de gastrite, desse processo de refluxo. Então nós temos que ter bastante cuidado com a nossa alimentação, com a nossa dieta, e são justamente essas dicas que eu trouxe para vocês hoje, falar um pouquinho da questão de alimentação. Então, para iniciar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dos alimentos gordurosos, certo? A gente tem que evitar totalmente o consumo de gorduras e de alimentos que tenham a presença de gorduras. Doni, então quais alimentos você poderia me citar para que eu pudesse evitar o consumo desses alimentos? Então, principalmente carnes vermelhas, que a gente sabe são carnes que têm bastante gordura, Aqueles alimentos que são embutidos, por exemplo, salsicha, linguiça, presunto, mortadelas, aqueles alimentos que são condimentados, que são industrializados. Eles têm que ser evitados justamente por isso, porque essas gorduras, esses alimentos, eles vão acabar gerando uma digestão mais lenta e vão retardar esse esvaziamento gástrico ali do estômago. O alimento não vai sair do estômago de uma forma mais rápida para o intestino e acaba aumentando a produção de ácido, E com esse aumento da produção de ácido, automaticamente vai aumentar uma probabilidade de a pessoa ter
aqueles determinados sintomas, certo? Então evitar todos esses alimentos que eu já citei, também batata frita, né, por conta do óleo das frituras que estão ali presentes, aqueles molhos industrializados, como molho de tomate, aquele molho de pizza, molho para macarrão que tem já pronto no supermercado, sempre preferi fazer com os alimentos in natura, né? Maionese também, alguns alimentos que são ricos ali em amido, em carboidratos, como por exemplo biscoito, bolo, pizza, sanduíche. Então tudo isso, pessoal, que não é natural, né, acaba gerando aí uma piora nesses sintomas. Então sempre preferir alimentos naturais na dieta, ok? Alimentos também à base de cafeína, como por exemplo o café, o chá mate, o chá verde, né? Esses alimentos eles acabam tendo uma concentração alta de cafeína, que é estimulante, né? E automaticamente agride também essa mucosa do estômago, certo? Então tem que ser evitado também. No caso de tomar, Doni, não posso mais tomar nenhum cafezinho? Poder pode, mas a gente tem que maneirar na quantidade e sempre que for utilizar algum alimento que tem cafeína na sua formulação, preferir que o estômago já esteja com a presença de alimentos, para que o café sozinho não esteja lá acabando de agredir, né, aquela mucosa do estômago, certo? Também, pessoal, temos as bebidas alcoólicas. O álcool, se ele for ingerido de forma crônica, né, de forma contínua, ele acaba também agredindo a mucosa gástrica e piorando esses sintomas. Então, bebidas alcoólicas também tem que ser cortadas aí da dieta, ok? Bebidas gaseificadas também é outro alimento que a gente tem que evitar. Refrigerante, água com gás, cerveja, certo? Porque esse gás ele acaba produzindo ali um efeito que não vai ser benéfico para aquela mucosa gástrica ali do estômago, certo? Então temos que eliminar esses alimentos com gás para que não fique aquele estufamento, aquele mal-estar ali no estômago, ok? Assim como também pimentas, né? Molhos picantes, temperos, aqueles temperos industrializados, a gente também deve cortar. Sempre preferir o alimento mais in natura possível, ok, pessoal? Também como outras dicas, né? A gente deve evitar tomar líquidos ali durante as refeições, porque esse líquido durante as refeições ele vai acabar atrapalhando ali o processo de digestão. Então a gente tem que evitar totalmente essa ingestão concomitante de alimento com líquido. Posterior a isso, também devemos evitar de deitar nos 30 minutos após as refeições. Então, esperar pelo menos ali um intervalo de 30 minutos para que o alimento ele possa ter o tempo de sair do estômago e ir lá para o intestino, certo? Para que eu possa vir a me deitar, porque senão ele acaba retornando ali para o esôfago e gerando aqueles sintomas que a gente não gosta de forma alguma. Mastigar e comer devagar os alimentos também é importante, tanto para o processo de saciedade, né? E diminuir a quantidade de alimento ali presente no estômago. A gente tem que comer em pequenas porções, para que a gente não tenha esse enchimento ali total do estômago, né? E acabe gerando aquele desconforto, gerando aquele refluxo. Então a gente tem que comer sempre em pequenas quantidades, certo? Usar também roupas largas, né, que não apertem aqui na região da cintura também é bastante importante, porque isso acaba afetando também aquela compressão do estômago, acaba piorando essa sintomatologia, ok? E também, por último, pessoal, quando for se deitar, sempre deitar para o lado esquerdo, para que o alimento ele não volte do estômago para o esôfago. Que se a gente se deitar para o lado direito, a probabilidade dessa alimentação, desse suco gástrico, né, voltar para o esôfago é bem maior por conta da anatomia do estômago, tá bom? E quando for comer, pelo menos tem que se alimentar 2 horas antes de dormir. Por quê, Duane? Porque quando a gente vai dormir, a gente dorme na posição deitado. Então, se eu comer e me deitar logo, acaba que esse alimento ele pode ter também esse refluxo, certo? Assim como evitar alimentação com líquidos, né, no período da noite, por exemplo, como sopas, caldos, sempre preferir alguma coisa mais sólida, certo, pessoal? Então aí ficam essas dicas, né, para vocês, para que possa amenizar esse processo aí inflamatório do estômago, do esôfago, e você venha a ter uma qualidade melhor de vida, tá bom? Espero que tenham gostado das dicas, sigam essas dicas, você aí que tem gastrite, esofagite, refluxo, siga que vocês vão ter uma melhora significativa. Se você não tem algum amigo, algum familiar, leve essas dicas até ele, certo? Informação é para ser compartilhada, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento,
Fico à disposição no WhatsApp, que está na minha bio. Fico também à disposição através dos directs. Só mandar um direct que assim que eu tiver a oportunidade eu já respondo o mais rápido possível, tá bom? Obrigado a vocês mais uma vez pela atenção e uma boa noite. Até mais.